Olá, meu nome é Lucas Souza e em mais um vídeo nós iremos fazer algumas resoluções de alguns exercícios da disciplina de cálculo 3. Os assuntos serão superfícies parametrizadas. Bom, os exercícios são retirados do livro James Stewart, da sétima edição norte-americana, volume 2. Eu sou monitor da disciplina de cálculo 3 no período 2023/1, tendo como orientador o professor Dr. Adrian Vinícius, na Universidade do Estado do Amazonas, da UEA. Iremos resolver três exercícios da seção 16.6, questão 20, 22 e 23. E ambas são para determinar uma superfície parametrizada. Primeiramente, nós iremos determinar um plano, em seguida, parametrizar uma superfície que está relacionada com o elipsoide e uma intersecção entre uma esfera e um cone. Então, vamos lá para a questão 20. Determine uma representação parametrizada para a superfície. Vamos lá. O plano que passa pelo ponto 0, menos 1, 5 e contém os vetores 2, 1, 4 e menos 3, 2 e 5. Menos 3, 2, 5. Então, vamos lá. O que nós temos aqui um plano, e nós sabemos que o plano ele é determinado por três vetores. Também sabemos que três pontos determinam um plano. Mas no caso aqui vamos utilizar três vetores, que no caso aqui é o vetor B, o vetor A e esse vetor que sai do ponto P0 ao ponto P. Mas aqui no caso, nós vamos chamar esse P0 de R0 e esse P de R. Assim, nós iremos chegar nessa expressão. Então, nós vamos pegar como P0, iremos pegar o R0, que nós fizemos aqui no passo 2, que vai ser 0, menos 1, 5. O vetor A, ele vai ser o 2, 1, 4. E o vetor B, ele vai ser menos 3, 2, 5. Então, iremos encontrar a equação do plano desta forma. E é bem simples. Como nós já temos R0, o vetor A e o vetor B, ambos estão no plano, então nós jogamos apenas dentro desta equação e encontraremos a equação vetorial do plano. E essa equação vetorial estará em função de U e de V, que são parâmetros do plano, dessa equação vetorial. Então, aqui, como no passo 3, portanto, a equação vetorial do plano será... Nós temos aqui a variável x, y, z, as coordenadas x, y, z, e aqui o R0, o vetor A, e aqui o vetor B. Então, simplificando essa expressão, nós chegamos na equação vetorial do plano. R u v é igual a x, vai ser igual a 2u menos 3v, y igual a menos 1 mais u mais 2v, e z igual a 5 mais 4u mais 5v, sendo que u e v pertencem aos reais. Então, chegamos nessa primeira resposta. Vamos lá, questão 22. Determine uma representação parametrizada para a superfície. E essa representação parametrizada, essa superfície, ela vai ser a parte do elipsoide, da equação aqui, que se encontra à esquerda do plano x, xe. Então, nós temos aqui os eixos y, x e z. Nós sabemos que todo esse plano aqui é o plano XZ, onde y é igual a 0.
Então, à esquerda desse plano, y, os valores de y serão negativos. E à direita, os valores de y serão positivos. Vamos levar isso em consideração. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos descobrir uma parametrização deste tipo. Como nós sabemos de superfícies parametrizadas, nós vamos ter três coordenadas, x, y e z, porém nós teremos a equação vetorial em função de apenas dois parâmetros, o v ou xy. Mas no caso da nossa questão, será a nossa equação vetorial ficará em função de x e de z. Por quê? Porque a questão pediu que nós encontrássemos uma expressão para a parte do elipsoide que está à esquerda do plano xz. Ou seja, nós teremos uma expressão de y em função de x e de z. Então, essa será a parametrização dessa superfície. Nós teremos um y em função de x e de z. Como eu falei, assim será o tipo, o estilo e a característica dessa parametrização de superfície. Nós teremos uma das três coordenadas em função das outras duas. E no caso, a nossa superfície estará em função de x e de z. Então vamos lá, para o passo 2. Vamos verificar a expressão do elipsoide à esquerda do plano xz, onde os valores de y são negativos ou iguais a zero. Então, aqui nós temos a expressão do nosso elipsoide e nós vamos colocar y em função de x e de z. Então, passando o x ao quadrado e 3z ao quadrado para o segundo membro, nós temos que temos aqui y ao quadrado igual a menos x ao quadrado menos 3z ao quadrado mais 1, tudo isso dividido por 2. Então, organizando essa expressão, nós temos que, e tirando a raiz quadrada de y, nós temos que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de meio vezes 1 menos x ao quadrado menos 3z ao quadrado. E como nós falamos anteriormente, nós queremos o elipsoide à esquerda do plano xz, então os valores de y serão negativos. Logo, passo 3, como os valores de y são negativos à esquerda do plano xz, nós teremos uma parametrização desse tipo. Como eu falei anteriormente, aqui na parametrização de superfícies, nós teremos uma expressão em que há três coordenadas, porém, elas estão em função de apenas duas variáveis. No caso aqui, a nossa superfície está em função de x e de z. Aqui eu fiz uma demonstração aqui no GeoGebra e eu vou demonstrar. Aqui, eu peguei a expressão. Aqui nós já temos a superfície já parametrizada. Nós temos a coordenada de x, a coordenada z e y em função de x e de z. Então nós vimos aqui. Nós temos o plano z e o plano x. E nós temos aqui a superfície, o elipsoide, à esquerda desse plano xz. Nós vemos que de fato os valores de y são negativos, como nós podemos ver. Agora, vamos continuar. Questão
Questão 23. Vamos determinar também uma parametrização para a superfície, que será a parte da esfera que se situa acima do cone z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos lá. Então essa parte da esfera, ela vai estar acima do cone. Nós iremos caracterizá-la agora. Vamos lá. A primeira forma, vamos parametrizar essa superfície de duas formas. Então vamos para a primeira. Vamos encontrar a intersecção da esfera com o cone. Então nós temos aqui a esfera. Vou ver a caneta aqui. Equação da esfera e a equação do cone. Então, nós sabemos aqui que z ao quadrado, se levarmos isso aqui ao quadrado, então, aqui também vamos levar ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual a essa expressão. Vai tirar o quadrado aqui, ficaremos com x ao quadrado mais y ao quadrado. Foi o que fizemos aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que nós temos aqui. Então, somando os valores os x ao quadrado e y ao quadrado, nós temos 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 4. Aqui, para simplificar a equação, nós multiplicamos tanto o primeiro e o segundo membro por meio. Então, nós chegamos aqui na intersecção tanto do cone quanto da esfera. Então a intersecção é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Bom, nós queremos a porção que se situa nesse ponto e acima dele. Ou seja, nós temos aqui, eu vou demonstrar aqui no GeoGebra. Como ficaria essa equação? Aqui, pessoal, nós temos a esfera em vermelho e o cone em azul. Então, a equação pede que nós vamos parametrizar a superfície que está acima do cone. Então, primeiramente, o que nós fizemos ali? Nós encontramos a intersecção, que no caso aqui é essa circunferência, que é a intersecção do cone com a esfera. Então, o que nós queremos? Nós queremos apenas essa superfície, que vai dessa circunferência, que é a intersecção, até esse ponto B, que aqui nós vamos já ver, que vai ser um valor de z. Nós vemos que aqui, esse ponto aqui, ele está na altura máxima dessa superfície acima do cone. Então, aqui nesse ponto B, x e y são igual a 0 e z, como nós vimos, ele terá um valor igual a 2. Agora, se nós olharmos essa projeção aqui 3D desta forma, nós temos que z ele está em uma altura que está paralela à intersecção que encontramos, que é uma circunferência, e ele vai até esse ponto máximo, até esse valor máximo, esse ponto máximo que é o ponto 002, onde temos valor apenas para o x e y são igual a 0 e z é igual a 2. Então nós queremos apenas essa parte da superfície. Então vamos voltar lá. Agora nós já entendemos o que nós queremos. Então vamos voltar para a questão. Então nós queremos a porção que se situa nesse ponto, ou seja, na intersecção da circunferência até o ponto em que z tem um valor máximo, onde x é igual a 0, y é igual a 0 e z tem um valor, como nós vimos lá, igual a 2. Então, passo 2, nós queremos a porção que se situa nesse ponto e acima dele. Portanto, para aqui, nós temos o valor da intersecção lá, como que nós encontramos.
Para x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, vamos encontrar o valor de z. Então, aqui nós temos a equação da esfera, nós jogamos esse valor aqui dentro. Nós já sabemos o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Passamos esse 2 para o outro membro e encontramos que nessa altura dessa intersecção, nós vimos que o valor de z é igual a raiz quadrada de 2. Agora, no ponto máximo ali daquela superfície que nós vimos, onde x é igual a 0, y é igual a 0, nós vimos que o valor de z é igual a 2. E aqui, por meio da equação, nós vamos ver se realmente é igual a 2. Então, para x é igual a 0, y igual a 0, nós vamos ter o valor igual a 0, sim. Então, vamos jogar esse valor aqui na equação da esfera. Nós já sabemos o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado. Sabemos que é igual a 0, então vamos encontrar o valor de z. Então, tirando a raiz quadrada aqui, nós vemos que z é igual a 2. Nós não vamos escolher o z negativo. Por quê? Porque os valores acima do cone, da superfície, não há valores de z negativos. Então, o z é positivo. Então, foi o que encontramos aqui, pessoal. Vamos lá. Então, passo 3. Portanto, temos uma parametrização desse tipo. Nós vamos fazer uma parametrização que será do tipo R UV. Os parâmetros que iremos utilizar será U e V. Como eu falei anteriormente, teremos 3 coordenadas que estarão em função de apenas 2 parâmetros, que no caso aqui será U e V. X estará em função de U, Y em função de V e Z estará em função de UV. Então, vamos lá, vamos parametrizar. Nós vamos, como eu já falei anteriormente, X estará em função de U, Y em função de V. Então, vamos ver como ficará essa expressão para a expressão para Z. Então, vamos deixar isolar Z em um membro e colocar o Z em função de U e V. Então, pegamos a equação aqui da esfera, passamos o x ao quadrado e o y ao quadrado para outro membro. Então, encontramos que Z é igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como eu falei anteriormente, os valores de Z são todos positivos acima do cone. Então, passo 4. Temos que R, o V, a equação vetorial dessa superfície, é igual a x em função de U, y em função de V e Z em função de UV. Então, pessoal, nós vamos encontrar os intervalos de U e de V. Nós vamos ver a variação daquela superfície. Então, vamos voltar para ela. Aqui, vamos ver aqui, primeiramente. Para Z igual a 2, nós vimos aquela superfície, ela tem mais ou menos essa forma. Vou dar uma apagada aqui. Caneta. Nós vimos que aqui é a intersecção entre o cone aqui. Que essa intersecção entre o cone e a esfera. Nessa altura, Z vai ser igual a raiz quadrada de 2.
E na altura máxima, nesse pontozinho, nós vemos que, como essa circunferência, à medida que a gente vai subindo essa altura em Z, nós vemos que a circunferência, essa intersecção, ela vai diminuindo a tal ponto que neste ponto máximo, x é igual a zero, y é igual a zero e z é igual a 2. Então foi o que fizemos aqui. Para z igual a 2, nós temos aqui que o valor de u ao quadrado mais v ao quadrado é igual a zero. Por quê? Porque x e y vão ser igual a zero. Agora, para z igual a raiz quadrada de 2, u ao quadrado mais v ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado, é igual a 2. E esse valor aqui dessa circunferência é a nossa intersecção. E nesse ponto, z é igual a raiz quadrada de 2. Então, assim, dessa forma, nós podemos encontrar os intervalos, os limites de u e v. Então, nós vemos aqui que a equação vetorial para a superfície que fica acima do cone é igual a x igual a u, y igual a v, e z vai estar em função de u e v. Ou seja, z é igual a raiz quadrada de 4 menos u ao quadrado menos z ao quadrado. Onde u ao quadrado mais z ao quadrado está entre 0 e 2. Então, ele pode ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 2. Como nós vemos, vamos lá ver. Nós vemos aqui, ó. O ponto A, ele nos dá o valor de z, que é igual a raiz quadrada de 2, ó. Aqui eu coloquei esse ponto A apenas para vermos, ó, ele está em paralelo com a intersecção entre a esfera e o cone. Eu coloquei aqui apenas para nós vermos qual é a altura de z, que no caso aqui é igual a raiz quadrada de 2. E o ponto B, que está na superfície parametrizada que queremos, nós vimos que é o valor máximo em que essa superfície pode alcançar, que no caso aqui é 0,02. Então, nós vemos que essa intersecção aqui, ela começa em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, ou u ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2. À medida que essa superfície, nós vamos em direção de B, nós vemos que ela vai diminuindo, essa circunferência, o raio vai diminuindo, a tal ponto que x e y chegam a valores iguais a zero. E z assume o valor de 2, no caso, como nós vemos aqui. Então, voltando. Então, pessoal, o uso do GeoGebra, ele é bem importante para nós visualizarmos o que nós estamos fazendo, qual é a superfície que nós estamos parametrizando. Então, ele é bastante útil. Quem quiser utilizar ou desenhar também à mão, é importante você tentar visualizar o que você está fazendo. Agora, pessoal, iremos fazer a parametrização de uma outra forma. Como nós estamos nessa parametrização, estamos envolvendo uma esfera com cone, nós iremos utilizar coordenadas esféricas para parametrizar a superfície que está acima do cone. Então, vamos lá, primeiro passo, podemos também realizar a parametrização utilizando coordenadas esféricas. E no caso aqui, nós temos que x é igual a ρ seno φ vezes cosseno θ, y vai ser igual a ρ seno φ seno θ e z igual a ρ cosseno φ. Caso eu coloquei aqui, peguei lá no livro do James Stewart. Isso foi estudado em cálculo 2.
Então, o ρ, ele vai representar o raio. Ele é a mesma coisa que o raio. E no caso, nós vimos lá que o raio da nossa intersecção, aqui, ele é igual a 2. Então, como o raio já é 2, então nós vamos ter, o raio vai ser fixo. E nós vamos ter uma parametrização, uma equação vetorial dessa superfície. Ela vai estar em função de φ e de θ, que eu já coloquei. No segundo passo, vemos que ρ é igual a 2. E o θ, como nós temos lá uma circunferência, como nós vemos aqui, nós vimos lá no GeoGebra, aqui é o eixo X, o Y e o Z, nós vimos que o θ, ele vai variar de 0 até 2π. E o raio, que será o ρ, no caso, como nós falamos, ele já está definido, porque esse ρ, ele vai ser o raio da esfera, na verdade. Que nós vemos aqui, o raio da esfera, que é o ρ, ele vai ser igual a 2, na verdade. Então, aqui, então nós já definimos o valor de ρ e o valor de φ, na verdade, o valor de θ. Como nós vimos aqui, ele vai de 0, ele rotaciona aqui, ele vai de 0 a 2π. Agora nós temos que encontrar o intervalo do ρ. Então, como nós vamos fazer isso? Aqui, no passo 3, vamos encontrar o intervalo de φ. Na verdade, vamos encontrar o intervalo de φ, levando em conta os limites de z. Por que os limites de z? Porque o φ, ele vai variar, ele será determinado de acordo com a abertura que ele faz em relação ao z, ao eixo z. Então, vamos lá. Como nós vimos anteriormente, vamos ter essa parametrização. Olhando em uma perspectiva 2D, neste ponto, nós vimos o z, ele é igual a 2. E neste ponto, z é igual a raiz quadrada de 2. Então, nós vamos ver para esses valores. Para o menor valor que o z pode assumir e para o maior valor que ele pode assumir. Então, para z igual a raiz quadrada de 2. Z, nós pegamos aqui o valor de z. Como nós já temos o ρ e vamos ver o z, vamos encontrar o valor de φ. Então, vamos lá. Para z igual a raiz quadrada de 2, nós temos aqui z igual a ρ cosseno φ, que no caso é raiz quadrada de 2 igual a 2 cosseno φ. Passando o 2 dividindo, nós chegamos a essa expressão. Cosseno de φ igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui, olhando essa tabelinha, nós vamos encontrar o valor de cosseno em que aplicando o ângulo aqui nesse φ, ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, ó, nós vemos aqui o cosseno de raiz quadrada de 2. Nós vemos que o cosseno de 45 graus, ele é igual a raiz quadrada de 2. E passando os 45 graus para radianos,
nós vemos que 45 graus é igual a π sobre 4 radianos. Como fazer isso? É só você pegar essa relação. Π é igual a 180. Como nós queremos encontrar o valor de 45 em radianos, então nós pegamos 45 graus igual ao valor x. Aí nós fazemos essas multiplicações em cruz, em x na verdade. Então x vai ser igual a 45 vezes π dividido por 180. E esse valor de x será igual a π sobre 4. Então, já encontramos que φ ele pode, quando o z é igual a raiz quadrada de 2, no menor valor de z, φ pode assumir o valor de π sobre 4. Agora, quando o z é igual a 2, que valor φ pode assumir? Vamos apagar aqui. Inteiro. Opa, vamos lá. Para z igual a 2. Então, substituindo o 2 aqui, então teremos 2 igual a 2 vezes cosseno φ e teremos essa expressão cosseno φ igual a 1. Mas nós vemos que como em z igual a 2, temos apenas esse ponto que nós vimos anteriormente, que vai ser o ponto máximo que a superfície ela pode alcançar, o valor máximo. Então nós vamos concluir que o φ ele é igual a zero. Logo, cosseno de 0 graus, que 0 graus é a mesma coisa que 0 radianos, é a mesma coisa que 0 radianos, então esse cosseno também de 0 radianos vai ser igual a 1. Portanto, nós vimos que o φ ele varia entre 0 e π sobre 4. Portanto, nós chegamos a mais uma parametrização, outra forma de parametrizar, utilizando coordenadas esféricas. Se nós tivéssemos ficado em x, y e z, seriam as coordenadas. Essas coordenadas estariam em função de x, y, z. Mas utilizando as coordenadas esféricas, nós chegamos nessa expressão. Que é a segunda forma de se parametrizar a superfície que está acima do cone. Então, pessoal, assim nós chegamos a mais um fim de um vídeo de resolução de exercícios. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp, disponibilizado no Google Classroom, da turma, ou comparecer nos horários de atendimento semanal do monitor de cálculo 3, na sala C15. Então, finalizando o vídeo, eu deixo aqui um provérbio. Provérbios aqui 16, capítulo 16, versículo 16. Que fala assim: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Bom, pessoal, então assim nós finalizamos esse vídeo. E até a próxima, se Deus permitir.